Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos, seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês, que a bênção do Senhor esteja cobrindo e protegendo vossa vida, casa, família, pertences e tudo quanto está debaixo da guarda e da mão de vocês. Mas o encontro o Senhor nos dá. Podemos nos reunir para pensarmos sobre um tema relacionado à sua santa palavra. Nesta oportunidade falaremos sobre o assunto que estaremos abordando em nossas rodas de estudo bíblico do próximo sábado, no dia 29 de novembro de 2025. No momento da escola bíblica, quando nos reunirmos em grupo, falaremos sobre o assunto que abordaremos agora. E nós estamos a pensar por estes sábados sobre o período bíblico dos juízes. Falamos dos juízes considerando dois deles, os dois primeiros, Otiniel, o primeiro juiz, e Eude, no sábado passado, o segundo juiz. Nesta oportunidade, nós falaremos sobre Sangar. Sangar, o terceiro juiz que se levantou em Israel. E o nosso texto base, capítulo 3 do livro dos Juízes. E naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, falando do final do trabalho do juiz Eude, todos corpulentos. Nós vimos no sábado passado que os moabitas, contra quem Eude se levantou para libertar Israel, era uma geração de homens corpulentos. A Bíblia fala mesmo de gordo, como o próprio líder deles, Eglon, o rei deles, era um homem gordo. E no final do trabalho realizado por Eude, ele subjugou a Moabe e a terra sossegou 80 anos. Depois disso, depois do trabalho de Eude, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois e também libertou Israel. Hoje, portanto, a nossa reflexão é sobre esse homem, Sangar. Ele é listado como o terceiro homem que foi levantado por Deus para socorrer os israelitas devido a uma contradição deles pelo pecado, pela afronta deles contra Deus. Sangar foi um juiz de Israel que libertou o povo dos filisteus. E o fato é que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de boi. A história registrada em Juízes capítulo 3 destaca, no verso 31 em que lemos, a coragem e a força de Sangar, que usou uma ferramenta agrícola para derrotar os opressores, trazendo um período subsequente de paz para Israel. Como dissemos, Sangar foi o terceiro juiz e ele sucedeu a Eude.
E a Bíblia diz que ele era filho de Anate. Sangar usou uma aguilhada de boi, uma vara comprida. A aguilhada era uma vara comprida, com uma ponta de ferro para conduzir os bois. Era uma ferramenta de trabalho com quem trabalhava com animais. A vitória e a coragem, a bravura e a força excepcional de Sangar mostra o agir de Deus na vida daquele homem. E nós podemos adiantar aqui, para a gente não perder de mente, a certeza de que sempre que os filhos de Deus conseguem alguma vitória, essas vitórias, até hoje, não fisicamente, no sentido aqui de Sangar, que lutou fisicamente contra um povo, mas as vitórias do povo de Deus, elas não acontecem pela habilidade, pela eloquência, ou pela sabedoria, pela expertise, um termo bem moderno, de quem quer que seja. Quando a vida dos filhos de Deus é colocada nas mãos dele, nas mãos de Deus, a vitória vem por modos e caminhos que nós geralmente desconhecemos. Sangar atuou em um período em que os filisteus oprimiam Israel, tornando a vida deles muito perigosa fora de casa. E a ação de Sangar trouxe paz e segurança aos israelitas. Na introdução, vamos dizer que sempre que ouvimos falar sobre um líder, qualquer que seja a área de atuação desse líder, nosso olhar busca alguém com presença pessoal destacada entre as demais pessoas. Nós não imaginamos um líder entre os mais frágeis, entre os mais fracos, entre os menos habilidosos, qualquer que seja a área. Se a liderança que a gente precisa encontrar demanda força, demanda preparo físico, naturalmente que nós não vamos olhar para uma pessoa de maior cultura. A gente precisa olhar para alguém com maior robustez física. Por outro lado, se o líder que nós buscamos seja uma pessoa para liderar na área do saber, da cultura, do entendimento, nós não vamos olhar para a força, para quanto o físico desse líder importa. O que vai importar é a sua habilidade com a palavra, com o argumento, com o saber, com as habilidades argumentativas. É isso que nós estamos falando aqui. Eu vou ler de novo. Sempre que ouvimos falar sobre um líder, nosso olhar busca alguém com presença pessoal destacada entre as demais pessoas. Alguém que se destaque como habilidoso, particularmente na área em que precisamos de sua atuação. É o que nós acabamos de dizer antes. No caso de Sangar, quase nada é dito sobre ele. Se ele era um guerreiro ou lutador experiente, nós não sabemos. Tampouco se ele era alguém instruído e com facilidade para juntar pessoas ao seu redor, já que o líder é um aglutinador de ideias, é um aglutinador de pessoas, é um aglutinador de outros que possam dar sentido e trazer um maior corpo na figura daquele que lidera para lutar contra o seu adversário. De Sangar, ao que parece, ele era um camponês, um agricultor que cuidava de suas terras, em cujas atividades se utilizava de animais para aragem da terra e transporte das colheitas e de pessoas e tudo mais. O povo contra quem Sangar lutou para livrar Israel foi nada menos que os filisteus. Exatamente, um dos piores inimigos entre todos os que afrontaram Israel.
É o que a gente leu aí no capítulo 3 e o verso 31 desse livro dos Juízes. Sangar, filho de Anate, feriu 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E ele, com o seu feito, com a sua bravura, ele pôs Israel em liberdade. Muito bem. Na reflexão 1, vamos dizer que a narrativa bíblica coloca Sangar como juiz levantado dentre os filhos de Israel. E o seu trabalho foi imediatamente após o período de tranquilidade que se seguiu ao trabalho do juiz Eude, que foi de 80 anos. Pensamos isso no sábado passado. Eude fez um trabalho tão brilhante que, a partir da sua ação, os israelitas tiveram sossego para conviver, produzir, trabalhar por 80 anos. Entretanto, é razoável pensarmos que antes da finalização desse período, os filisteus já haviam iniciado seus ataques contra os israelitas. Quando Sangar decidiu confrontar os filisteus, os israelitas já se encontravam reclusos em suas moradias e evitavam inclusive sair com medo dos filisteus. Essa realidade foi cantada por Débora e Baraque algum tempo depois. Quando a gente lê o livro dos Juízes, no capítulo 5, versos 6 e 7, aquele cântico que a Débora vai ser a próxima juíza em Israel. E depois do trabalho feito por ela, junto com o seu companheiro, ela se colocou para cantar junto com Baraque um cântico de vitória, dedicando a Deus todo o mérito, todo o louvor pela vitória que ela e o seu companheiro Baraque havia conseguido na libertação de Israel. Mas isto sobre Débora falaremos no próximo sábado. Mas o fato é que, citando aqui, vai dizer que nos dias de Sangar, filho de Anate, capítulo 5 dos Juízes, versos 6 e 7, nos dias de Jael, ela está cantando: cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Olha só, o que é que Débora está revelando aqui? Os israelitas foram tão ameaçados pelos filisteus que eles sequer saíam de casa. Eles não tinham armas, eles não tinham defesa para enfrentar os filisteus. E Débora, ainda no verso 7 do capítulo 5, acrescenta: cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel e os defendi. Muito bem, mas por que cessaram os caminhos? Porque nos dias de Sangar, os israelitas deixaram de percorrer as estradas por causa da opressão dos filisteus. Eles trabalharam de uma maneira tão violenta, tão estúpida, que os israelitas não podiam sair das suas casas. Eles simplesmente estavam vivendo ali como reféns. Eles sequer podiam caminhar livremente pelos seus caminhos. Olha o que Samuel relata no primeiro livro do Samuel, no capítulo 13, versos 19 a 22, olha o que se fala a respeito da submissão dos israelitas aos filisteus. Como os filisteus subjugaram Israel. Olha a estratégia que eles usaram. No capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, versos 19 até o 22, está escrito assim: não havia nenhum ferreiro em toda a terra de Israel naqueles dias, pois os filisteus não permitiam, temendo que eles fabricassem espadas e lanças para os hebreus. Assim, sempre que... Aqui nós vamos ter uma informação
no sentido da dependência dos israelitas em relação ao trabalho com ferro, a dependência dos filisteus. E olha o que está dizendo assim: assim, sempre que os israelitas tinham de afiar os seus arados, os machados ou as enxadas, era preciso levar essas ferramentas aos ferreiros filisteus. O custo para afiar arados e enxadas eram de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para machados e ferrões. Por isso, não havia uma única espada ou lança em todo o povo de Israel naqueles dias, com exceção de Saul e seu filho Jonatas. Cada um deles tinha a sua própria espada. Então, era a subjugação dos israelitas era vexatória. Os israelitas não podiam sequer produzir armas. Por isso que Débora, no seu canto, junto com Baraque, aí na reflexão 1, ela vai cantar dizendo que as estradas israelitas estavam desertas. Israel sequer podia caminhar livremente porque eles eram abordados e abatidos, humilhados pelos filisteus. Era uma coisa muito forte, muito vexatória. A subjugação dos filisteus, que os filisteus impuseram sobre os israelitas, era muito pesada. E os filisteus atormentaram Israel por séculos. Eles foram o povo que mais atormentou Israel, contando a quantidade de vezes que eles investiram contra os israelitas. Na sequência 1, vamos dizer que, como já dissemos acima, não sabemos quais eram exatamente as habilidades de Sangar para lutar e enfrentar os inimigos do seu povo. Particularmente, um inimigo preparado com armas que eles tinham disponíveis na época, porque eles fabricavam com exclusividade armas e os israelitas não tinham armas. Por outro lado, ficamos sabendo que ele enfrentou os filisteus e lutou contra eles de tal modo que os derrotou lutando apenas com uma guilhada de bois nas mãos. Já falamos isso e cabe aqui a gente reiterar para a gente não esquecer. A vitória de Sangar não foi pela sua destreza, não foi pela sua capacidade individual de luta, não foi. Foi Deus que concedeu a ele vitória. Nós vamos estudar um pouco mais à frente sobre Gideão e a gente vai ver, Gideão convoca milhares de pessoas. Deus olha e vai dizer, não é muito. Ele separa muita gente e volta para casa, numa atividade, num comunicado de Gideão. Deus olha e diz, olha, ainda é muito. Ele prepara o povo, cria uma estratégia e no final ele desbaratou um grande exército, lutando com apenas 300 homens. E mais, nenhum dos seus 300 homens morreu. Então, sempre que a gente encontra a ação de Deus, é isso. As coisas acontecem de maneira miraculosa. Aí acontece o milagre. E quando Deus age, e Deus age sempre em favor dos seus filhos, em qualquer área da vida, a gente vai notar que o resultado não dependeu da habilidade dos filhos de Deus, mas sempre dependeu de Deus. Eu posso lembrar aqui a vocês, quando Moisés instrui a geração que entraria na terra de Canaã. Ele lembra aquela geração dizendo, quando vocês tiverem entrado naquela terra e vocês tiverem colhido, tiverem morando em casas boas, tiverem as suas casas edificadas em cidades bem fortificadas, quando tudo estiver bem com vocês, não se esqueça de Deus para pensar no coração de vocês que a mão de vocês fez aquilo, que a habilidade, a força de vocês fez aquilo. Vocês terão aquilo que vocês terão
porque Deus vai entregar isso na mão de vocês. Foi Deus e não a habilidade de vocês. Sangar, ele consegue destruir 600 guerreiros com armas de ferro dos filisteus, usando apenas com uma guilhada de bois, com uma vara de 2 metros e pouco, com uma ponta de ferro ali para cutucar os bois, que ele utilizava para cutucar os bois, e com isso apenas. Porque a guilhada era uma vara comprida, com uma ponta de metal pontiaguda, com a qual conduzia os bois para o trabalho do campo e transporte. O motivo pelo qual Sangar usou uma guilhada deve-se ao fato de que os filisteus, em sua oposição a Israel, não lhes permitiam fabricar armas, como já falamos, até lemos o texto, o que fazia dos israelitas um povo vulnerável. Como vamos lutar num tempo em que as armas eram todos de manuseio, não existia armas de fogo com longo alcance e tudo mais, era apenas espada nas mãos. Essa condição, a condição de não poder ter as suas próprias armas, perdurou por muito tempo, tanto que esse foi o motivo pelo qual os israelitas foram vencidos. Nos dias de Saul, como nós já vimos, e aqui em 1 Samuel, no capítulo 13, os israelitas não tinham armas, porque os filisteus não lhes permitiam tê-las. Muito bem, na reflexão 2, vamos dizer em que em seu enfrentamento com os filisteus, a informação é de que Sangar, ele matou mesmo 600 homens, utilizando apenas uma aguilhada para conduzir bois que mantinham em suas mãos para o seu trabalho. Mas um detalhe devemos pensar. Ao que parece, não devemos pensar que essa quantidade de filisteus tenha sido morta em um único ataque, em um único dia, num evento isolado. Esse ataque mostra, na verdade, uma sequência de ataques sofridos pelos israelitas da parte dos filisteus. E todas as vezes que os filisteus avançaram para humilhar, para agredir, para atacar algum israelita ou algum grupo de israelita, para tomar o que era deles, dos israelitas, Sangar sempre se levantava e ele nunca foi vencido por nenhum dos filisteus. É isso que nós devemos pensar. Débora declarara que as estradas de Israel ficaram desertas. Nós já lemos isso. Esse dado nos permite concluir que Sangar começou a atacar os filisteus aos poucos, na medida em que eles iam invadindo os territórios israelitas, e de tal modo os eliminava, até que deles desistiram de atormentarem os israelitas. Juízes 3:31, como já lemos, é a informação que nós temos. Os israelitas foram libertos nessa ocasião da força dos filisteus pelo trabalho de Sangar, filho de Anate, que feriu dos filisteus 600 deles. E depois desse trabalho recorrente, os filisteus acabaram deixando os israelitas por um bom período em paz. Na sequência 2, vamos dizer que o trabalho de Sangar e o sucesso obtido em suas mãos, através das ações para pôr seu povo liberto da opressão dos filisteus, deve nos fazer pensar em nossas ações como participante do reino de Deus. Nós sabemos que a vitória de Sangar, já falamos, não se deveu às suas habilidades, à sua força, tampouco às suas estratégias. A Bíblia sequer menciona alguma estratégia dele. Sangar foi vitorioso e conseguiu botar o povo de Israel, o seu povo, liberto da opressão dos filisteus, porque o Senhor, Deus dos israelitas, foi quem lhe concedeu vencer. Da mesma forma, nós temos Deus por nós hoje.
E vamos lembrar aqui, de novo, 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 32. A gente sabe qual foi a luta que um rei de Israel, tempos mais tarde, Ezequias, enfrentou pela opressão vinda sobre ele do rei da Assíria. Ele foi muito humilhado, atacado, ele foi ameaçado. E ele disse, mesmo diante disso, ele disse aos seus súditos, aos israelitas: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa da multidão dos que estão com ele, do que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. O rei da Assíria tem uma multidão de exército, mas conosco nós temos o braço do Senhor. É o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 8. Com ele, com o rei da Síria, está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E nesta palavra de Ezequias, o povo descansou, quer dizer, o povo sossegou, se acalmou diante de todas as ameaças que eles sofriam, vindas da parte de Senaqueribe, o rei assírio. Mas mesmo com essa palavra de Ezequias, o Senaqueribe, o rei da Síria, ele continuou ameaçando Israel. E ele ameaçou de forma afrontosa, dizendo: olha, vou dizer uma coisa para vocês, eu já lutei contra muitos povos, todos os povos contra quem eu lutei e venci, eles tinham os seus deuses, e nenhum dos deuses desses povos conseguiram vencer, conseguiram resistir à minha força. E vocês ficam dizendo, Senaqueribe ao povo e aos israelitas, vocês ficam acreditando na palavra de Ezequias, vocês vão ser sufocados, suplantados. E na verdade, todas essas ameaças não passaram de um blefe, porque no verso 21 diz assim: o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial da Assíria, e este tornou com vergonha de rosto a sua terra, entrando na casa de seu Deus. Os mesmos que descenderam dele o mataram ali. Então, veja só, depois de uma grande temporada de afronta de Senaqueribe contra os israelitas e colocando em desafio o próprio Deus dos israelitas, o nosso Deus. E ele dizia essas palavras que você pode ler em 2 Crônicas, no capítulo 32. Diz: olha, vocês estão confiando na palavra de Ezequias, o vosso rei? Nenhum rei, nenhum Deus de povo algum contra quem eu me levantei conseguiram me resistir e defender o povo dele, os adoradores dele. Vocês estão confiando que o Deus de vocês vai livrar vocês? E olha só, nem precisou de Deus lutar com Senaqueribe, mas um anjo do Senhor, verso 21 do capítulo 32, 2 Crônicas, um anjo do Senhor destruiu todos os varões valentes assírios, também como seus príncipes e todos os seus chefes de grupos nos seus exércitos. E ele, se envergonhado, vencido, derrotado, voltou para sua casa. E para maior vergonha dele, ele entrou na casa do seu Deus, talvez para perguntar: por quê? Por que eu não venci os israelitas? E os seus súditos, os seus próprios súditos, o abordaram no templo do seu Deus, na Assíria, e o mataram ali. É assim, o nosso Deus é aquele que vence as nossas batalhas, ele luta por nós, é por ele que nós vencemos. E aí, para terminar, é isso mesmo que vamos dizer na reflexão 3, vamos lembrar de que Sangar
não foi o único personagem da Bíblia que conseguiu fazer o inimaginável, com uma vara de conduzir animais. Ele matou 600 dos seus inimigos armados. E ele só fez isso porque ele tinha por cobertura a mão de Deus. Foi isso que os filhos de Corá acabaram cantando no Salmo 46. Nós tomamos aqui o verso 7, quando ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas antes de chegar nessa declaração, o poema vai exaltar o poderio de Deus, a fortaleza de Deus, a ação de Deus em favor dos seus adoradores. E ele começa o Salmo 46 nessa afirmação tão linda que nós conhecemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E aí não vamos temer, ainda que a terra se mude ou os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E ele dá a ideia de um rio caudulento e sereno. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio desse santuário, morada dele. E não há que se abalar. Ele, o nosso Deus, nos ajudará cada manhã que se rompe. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas Deus levanta a sua voz. Basta isso, e a terra se derrete. E ele conclui então no verso 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sangar é a imagem fiel do servo do Senhor, sozinho e quase no anonimato, age como se uma multidão fosse. E o resultado é realmente o resultado que ele obtém, só é possível se obter quando há uma multidão lutando. Deus luta as nossas batalhas. Deus defendeu Israel dos filisteus por mãos de Sangar. Deus luta as nossas lutas e nos defende dos nossos opressores, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está conosco. Ele é o nosso refúgio. Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!